Por que eles querem esconder tanto isso da gente? Por que que eles querem tanto nos calar e não nos deixar falar sobre esse assunto? Bem, eu preciso ter muito cuidado ao tratar desse assunto, portanto, eu espero contar com a sua colaboração, com a sua contribuição, e algumas palavras eu simplesmente não vou poder falar, eu vou ter que gesticular. Uma delas é quando tratar sobre aquele experimento que aplica nas pessoas que teve nessa chamada pandemia. Então, esse é o tema do nosso assunto de hoje, né. Aí você vai perguntar: "Por que que você está com tanto cuidado assim?". É porque a plataforma bloqueia. Então eu não posso falar algumas palavras para você. Só isso em si já caracteriza que algo muito estranho aconteceu, está acontecendo e deve acontecer de novo. Portanto, esse é o tema principal do nosso assunto de hoje, e eu vou trazer uma informação sobre esse garoto que você viu na chamada do vídeo. E vamos falar sobre esse assunto no nosso vídeo de hoje, como sempre, você é o meu convidado especial. Se você não me conhece ainda, meu nome é Adalex Góes, eu sou um jornalista independente que transformo notícias e informações em opinião com um único propósito: tentar ajudar você a compreender toda essa maluquice que nós estamos vivendo nos nossos tempos e tirar você dessa grande bolha. Eu quero trazer para você a informação que eu publiquei inclusive nas minhas redes sociais. Aliás, falando nisso, se você ainda não me segue no Twitter, @AdalexGóes, no Instagram também, e não se esqueça de se inscrever no canal aqui abaixo para que você possa acompanhar aí todas as nossas publicações. Eu publiquei aqui uma informação, quero trazer para você desse garoto. E eu escrevi o seguinte: sabe quem é esse garoto da foto que você está vendo aí nessa chamada do vídeo aqui? O nome dele é Yonatan Moshe Erlikman. Pois é, esse é um garoto de 8 anos de idade, israelense. Ele foi o garoto propaganda de uma empresa que fabricou as picadinhas, que começa com faz, e você conhece o restante. E ele foi o rosto que estampou lá em Israel a propaganda para que crianças pudessem receber as picadinhas. Pois é, eu tenho uma informação para trazer para você que foi simplesmente ignorada pelos políticos, ignorada pelos veículos de comunicação, pelas organizações. Você não viu a Organização Mundial da Saúde, nem o Tedros Adhanom tratar sobre esse assunto. Você não vê programas de televisão, jornalistas, jornais falarem sobre os efeitos colaterais das picadinhas. É lamentável, mas essa criança de 8 anos não sobreviveu. Não foi apenas ela, não tem sido apenas ela. Muitas outras pessoas no Brasil, espalhadas por todo o mundo, também tiveram o mesmo destino dessa criança de 8 anos. Mas não são todas as pessoas que tomaram a picadinha que morreram. Muitas delas ficaram com sequelas gravíssimas. Nas minhas Nos comentários das minhas publicações, especialmente no Instagram, você vai ver o relato de várias famílias, de várias pessoas falando o que aconteceu com os seus filhos ou com um membro da família que tomou as picadinhas. É assim, uma coisa assustadora, mas ninguém trata desse assunto. Há um apagão geral nos veículos de comunicação, há um apagão geral dos políticos, há um apagão geral nos organismos, as ONGs, nem mesmo a chamada Organização Mundial da Saúde trata sobre esse assunto, sobre os efeitos colaterais das picadinhas. Alguns jornalistas independentes, influenciadores, pessoas pelas redes sociais, pessoas comuns, é que têm colocado esse assunto em discussão, esse assunto em debate. Só isso, só o fato de que
Eles estão ignorando e tentando tratar com normalidade algo tão danoso quanto isso e com os efeitos colaterais tão graves, inclusive com pessoas sendo levadas a óbito em todo o mundo, pessoas saudáveis, atletas, crianças, vários membros de famílias que tomaram, que não necessariamente foram a óbito, mas ficaram com sequelas gravíssimas. Mas simplesmente esse assunto é tratado como um grande tabu. Isso, gente, é o reflexo dos tempos em que nós estamos vivendo. São tempos sombrios, são tempos em que a verdade ela se esfacelou. Não há um compromisso dos organismos, dos grupos, da imprensa em revelar a verdade. É o contrário. Eles têm um pensamento, eles têm um propósito, eles têm uma narrativa, e essa narrativa é imposta para todas as pessoas em países espalhadas pelo mundo e todas elas falando a mesma linguagem, para que o mundo inteiro aceite aquilo como uma verdade absoluta e ninguém pode, em momento algum, fazer qualquer tipo de contestação, como, por exemplo, estou fazendo nesse momento. E se for mais claro nas minhas colocações, eles vão nos calar como já calaram. Outras publicações minhas já foram retiradas. Eu fui banido do Twitter mais de uma vez. Lá no Instagram, quase que diariamente, eles me mandam notificações, excluem as minhas publicações quando tratam de temas como esse e ainda me colocam no chamado shadow ban e me proíbem, por exemplo, eu estava proibido até agora, recentemente, até antes de ontem, de fazer live no Instagram. E eles mandaram um recado dizendo que minha conta pode ser cancelada a qualquer momento. E eu posso perder todo aquele conteúdo e as pessoas que acompanham o meu canal. São mais de 200 mil pessoas que me acompanham lá no Instagram. Você percebe como esses tempos são tempos realmente sombrios? E que há algo gigantesco, algo grandioso que está sendo planejado e que envolve toda a humanidade? Eles querem implantar um governo mundial. Eles querem implantar uma religião mundial. Eles querem implantar um sistema de moeda único. Eles querem controlar todo o mundo. E para isso, eles vão apresentar um personagem que a Bíblia chama de anticristo, mas tem outros títulos para esse personagem que vai conseguir enganar muita gente. Portanto, o meu recado para você é muito cuidado. Eu vejo pessoas acreditando em coisas tão sem sentido. Eu vejo as pessoas sendo enganadas por tão pouco. Imagine só quando esse personagem aparecer no cenário humano. Imagine só o que vai acontecer com a humanidade quando esse grande personagem aparecer. A Bíblia diz que chegará um período em que as pessoas não irão tolerar ouvir a verdade. Elas é que vão desejar, elas é que vão querer a mentira, o engano, a manipulação. E aí no livro de Amós, Amós, um profeta bíblico, diz que haverá uma fome, mas uma fome não de pão. E haverá uma sede, mas uma sede não de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Haverá sim esse tempo, e esse tempo está se aproximando. Haverá também um tempo de perseguição gigantesco. E contrário a todos aqueles que dizem que a igreja, os escolhidos, vão para o céu e não vão passar por a tribulação, isso não tem base bíblica. E o único texto que eles usam para isso é um texto que está fora de contexto. A Bíblia fala da chegada desse anticristo. Imagine que se a igreja não tivesse aqui, se os escolhidos não tivessem aqui na terra, quem o anticristo iria perseguir? Que sentido faria perseguir aqueles que já vão aceitar a marca? Pelo contrário, a Bíblia diz que todos aqueles que aceitarem a marca dessa fera, dessa besta, enfim, eles serão destruídos por Deus. Então,
Esse anticristo vai perseguir os fiéis, e serão degolados, e serão mortos, e serão destruídos. É isso que diz o livro de Apocalipse, no capítulo 20. E no livro de Apocalipse também, no capítulo 7, versículo 14, lá diz que uma grande multidão vai se prostrar diante de Deus. E João então pergunta: quem são esses, Senhor? Ele disse: tu sabes. Ele diz: esse aqui, eis que essa é a grande multidão que sai da grande tribulação. Então, sim, as pessoas passarão pela tribulação, sofrerão, e o anticristo irá persegui-las. Mas o ponto em questão aqui, é para que você entenda, é que nós estamos vivendo tempos tão sombrios que, se você não se voltar para Deus, se você não buscar conhecimento da sua palavra, se você não intensificar a sua busca por Deus, através da oração, do conhecimento da sua palavra, de tentar encontrar fontes confiáveis de informação, você será uma presa fácil para o sistema, para o anticristo e para Satanás. Grande abraço. Como sempre, a gente se fala num próximo vídeo. Até logo mais.